Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos aqui gravar a lição de número 5, a graça de Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus e meu Pai, te peço ao Senhor que me conduza, Senhor, durante essa lição e que abençoe todos os ouvintes, Senhor, desta lição. Amém, graças a Deus. O texto áureo diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. A verdade aplicada, a graça de Deus é a benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar e capacitar a vivermos para Ele. Vamos para a introdução. A introdução da lição diz o seguinte: pelos pecados cometidos, o homem perdeu a comunhão com Deus. Porém, Deus, cuja graça é superabundante, tinha um plano de salvação e assim enviou seu Filho Jesus, cheio de graça e de verdade. João 1:14. O tópico 1 diz o seguinte: a graça salvadora. Sola gratia. Somente a graça. Fala de uma salvação somente pela operação da graça de Deus, pela operação graciosa de Deus. Não há mérito humano além do exercício da fé, ou seja, a salvação é por meio da graça, através da fé. É a salvação como fruto da bondade e da misericórdia de Deus para com o homem. No grego é charis e possui vários significados: benefício, dom, presente, boa vontade, assim como se encontra no dicionário Strong. Também, com respeito à graça de Deus, exerce conosco a benevolência imerecida que Ele exibe ao nos salvar do pecado. 1. A graça de Deus é favor imprescindível para a salvação eterna. Ou seja, ninguém pode ser salvo sem receber a graça de Deus. Não há nada que possamos fazer de alguma maneira para que possa substituir. A graça de Deus, ela é infalível, inegociável, cheia de amor e de misericórdia. Não há mais necessidade de penitência, sacrifício, holocausto para ser salvo, pois não vivemos debaixo da lei. As oferendas de animais foram substituídas pelo único sacrifício do Cordeiro de Deus, como João dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse é Jesus Cristo. Hoje, não há mais necessidade de levar animais para ser sacrificados. 1:2. A salvação é por meio da fé. O apóstolo Paulo diz que ele, ou seja, que ela não vem de nós, vem de Deus. Ou seja, é alcançada por meio da fé. A salvação é alcançada por meio da fé. Ou seja, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé salvadora leva a crer, reconhecer e aceitar a expiação do sangue de Jesus na cruz do Calvário para a remissão dos pecados e a sua ressurreição ao terceiro dia, vencendo a morte, assentando-se à direita do Pai e fazendo-nos mais do que vencedores. Ou seja, em Cristo Jesus, irmão, nós somos mais do que vencedores. A fé inclui o arrependimento dos pecados. Tem que haver arrependimento. O homem não pode agradar a Deus sem fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. 1:3. A salvação não vem das obras. O homem não pode fazer nenhum tipo de obra para alcançar a salvação,
porque ela não vem por meio de obras para que ninguém se glorie, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, né? Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, o próprio Cristo, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Se a gente tivesse que fazer alguma coisa para ser salvo, a gente se gloriaria e dizia, nós somos salvos porque fizemos isso ou aquilo, mas não é por meio de obra que o homem se salva. Nós somos justificados pela sua graça e feitos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Se não fosse pela graça de Deus, irmãos, nenhuma alma se salvaria, né? Porque todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundície diante de Deus. Tópico 2. A graça capacitadora, né? Ninguém pode fazer alguma coisa no reino de Deus se não for capacitado pelo Deus Todo-Poderoso. A nossa capacitação terrena ajuda, mas não é suficiente para atender espiritualmente a nossa chamada. É preciso ter a capacitação vinda de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2:1 diz o seguinte: a graça de Deus capacita para viver a vida cristã, né? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a graça de Deus pode nos capacitar a viver uma vida cristã saudável, como sal da terra. Só quem permite que o crente tenha sabor, continue tendo sabor e não seja insípido, sem sabor, é Deus que capacita ele para estar assim, o Espírito de Deus, para continuar sendo sal da terra e com gosto. Louvado seja Deus. Viver de modo irrepreensível, ter bom testemunho dos que estão de fora, para não cair em opróbrio e laço do diabo, e servir de exemplo para os que estão de dentro também, não ter de que se envergonhar, nada a esconder, renunciando a si mesmo, né, e esvaziando-se de si mesmo e tomando a sua cruz de servo. 2:2. A graça de Deus capacita para desempenho no ministério, né? É a graça de Deus que capacita. A gente acabou de falar aqui sobre que toda a sabedoria humana ajuda, mas não é suficiente. Tanto é porque Moisés era o homem que era um dos mais sábios do Egito. E quando Deus o chamou para desenvolver o seu ministério, ele disse que não tinha capacidade. Era um homem que não sabia falar. Jeremias, grande homem de Deus, disse que era como uma criança. Isaías disse que ele falou: ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, porque ele viu o Senhor. E o homem ele tem que reconhecer a sua pequenez para que Deus o exalte. Mesmo ele sabendo de muitas coisas, ele precisa ser capacitado por Deus para desenvolver o ministério. Então a graça de Deus capacita para o desempenho no ministério. Quando Deus chama, ele mesmo se encarrega de capacitar. Vários personagens bíblicos julgaram-se sem condição diante do chamado divino, como Moisés, Jeremias, Isaías, Gideão. Diz que era da menor tribo e que ele era o menor na casa dele. Mas Deus o escolheu, irmão. Quando Deus escolhe, é ele que capacita. Não interessa se o homem se acha o menor. O importante é que Deus dá capacidade para que ele desenvolva o ministério para o qual foi chamado, né? Mas Deus escolhe e Deus capacita para o ministério.
2:3. A graça de Deus dá suficiência para todas as necessidades humanas. Paulo orou 3 vezes ao Senhor para que afastasse dele o espinho na carne. Mas ele disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo disse a Deus por 3 vezes orando: Senhor, tira esse espinho na minha carne. Tira na minha carne esse espinho. Mas Deus disse que a graça dele bastava para Paulo. Então, se bastava para Paulo a graça, também ela basta para nós. Ela é suficiente para todas as nossas necessidades. A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor me basta. Louvado seja Deus. Então, a graça de Deus é o provimento para as nossas necessidades, a cobertura e o bálsamo para todas as aflições e ansiedade que nos afeta como filhos de Deus. Da fraqueza se tira força. Deus concede fortalecimento a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 3. Tópico 3. A graça e o livre-arbítrio. Graça e livre-arbítrio. Aqui diz que é o seguinte: ao longo da Bíblia encontramos diversas manifestações da graça de Deus, mas também diferentes reações por parte do ser humano. A graça se manifesta a todos, porém é preciso atentar para o fato de que é possível resisti-la. Ainda hoje somos chamados a fazer escolhas sobre como vamos reagir diante do que Deus apresenta para nós. Toda liberdade será cobrada. Ninguém pode se esconder, o que é o 3:1. Toda liberdade será cobrada. Aqui diz o seguinte: ninguém pode se esconder atrás da graça de Deus para pecar, pensando que ficará impune. A liberdade não pode livrar ou virá libertinagem, pois toda liberdade será cobrada por Deus. É preciso saber usar a liberdade que temos com responsabilidade, pensando nas consequências de nossas escolhas, pensando na consequência de nossas decisões, e que elas não ficarão impunes. E não podemos sair tomando decisões imprudentes ou equivocadas. Portanto, precisamos da graça de Deus para tomar decisões, da graça de Deus para não tomar decisões imprudentes. Precisamos da graça de Deus para não tomar decisões equivocadas. Então, precisamos, porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá, ceifará. Então nós precisamos. É um perigo para quem não sabe usar a liberdade e fazer as escolhas certas, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. A ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. Os que semeiam ventos colherão tempestade, porque os que semeiam na sua carne, na carne ceifará corrupção, mas os que semeiam no Espírito ceifarão a vida eterna. 3:2. A graça de Deus não é sinônimo de fazer o que se quer. A graça de Deus é para presentear e não para dar liberdade da pessoa fazer tudo o que ela quer. Eu não posso estar debaixo da graça de Deus e fazer tudo o que eu quero. Eu devo estar debaixo da graça de Deus e fazer a vontade de Deus, do Espírito Santo. É ela que deve prevalecer sobre a minha vida. A graça de Deus revela a sua bondade e não a permissividade. A teologia que adotamos não contempla a doutrina que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Aquele que perseverar até o fim, diz a palavra de Deus, esse será salvo. É preciso perseverar na doutrina dos apóstolos, nos ensinos do Senhor Jesus até o fim, para que sejamos salvos. Louvado seja Deus. Além de não poder fazer o que a gente quer, também
não devemos continuar fazendo as coisas antigas. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo e se faz novo. 3.3. É preciso permanecer na graça de Deus. Mas após receber a graça de Deus, a salvação, há alguns requisitos básicos para conservá-la, sendo ela um presente, e quando se recebe algo precioso, se guarda com muito carinho e gratidão. Na verdade, quando a gente recebe algo precioso e um presente, a gente guarda com muita gratidão. Imagine o presente dessa proporção, considerando de quem o recebemos, pois tem um valor imensurável. Portanto, precisamos cuidar bem dele e guardá-lo com segurança para não perder a nossa coroa, né? A Bíblia diz que guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Para a manutenção, Paulo nos aconselha a andar no Espírito, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículo 1 e versículo 2. Que Deus possa abençoar os irmãos. É um vídeo não tão longo, né? E que possamos permanecer debaixo da graça de Deus, fazendo a vontade de Deus e não as nossas vontades, mesmo que elas venham querer florescer, mas que a vontade de Deus permaneça sobre as nossas vidas. E Deus abençoe a cada um, e eu agradeço em nome de Jesus. Amém.